Então, muito bem, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma semana no LeigoCast. Se você agora está nos escutando aí também pela YouTube, peço que você nos ajude compartilhando, curtindo, para que esse conteúdo se torne mais relevante, né? E hoje o nosso tema é o tema da humildade, né? A grande humildade, né? Uma das maiores virtudes que a gente tem aí. E eu, como sempre, estou aqui com meu parceiro, Gabriel, para a gente Opa, bater um papo sobre humildade, Gabriel. Fala aí. opa, e aí pessoal, beleza? Fala aí, Luiz. Isso Então, aí. a gente vai dar continuidade ali ao nosso primeiro episódio, né, que era a apresentação, falando em relação à busca da verdade, e um dos pontos que a gente colocou foi justamente a humildade, né? A grande É, humildade. exatamente. A gente pode ver que existe a soberba, que é a raiz de todo mal, e contrária a ela, existe a humildade, que é a raiz de todas as virtudes. Exato. Então, a gente vê que é muito importante essa questão da humildade. E quando se fala de conhecimento, a gente pode ver, se basear muito pela vida do próprio Santo Tomás de Aquino. A gente comentou, acredito eu, no outro podcast, que Santo Tomás de Aquino ele foi um grande porque ele conseguiu absorver o conhecimento dos mestres, né? Santo Agostinho, o próprio filósofo averroísta, eu esqueci o nome dele agora, Santo Anselmo, Aristóteles, Platão, Cícero, que ele chamava de Túlio. Então ele teve grandes mestres e humildade o suficiente para conseguir absorver, mesmo discordando, né, quando ele chegou no ponto em que ele amadureceu a ideia, ele teve humildade, não para desprezar, descartar o que ele aprendeu com os mestres, mas corrigir. E em alguns casos até fazer uma síntese juntando o melhor de cada um. E até mesmo, né, um ponto curioso, São Boaventura, ele era meio que ele tinha uma linha de pensamento e Santo Tomás de Aquino outra. E ambos santos, e a gente vê, né, que até os santos brigavam. Porque Santo Tomás de Aquino seguia uma linha, São Boaventura outra. E tanto que Santo Tomás de Aquino tem um livro que é Contra Murmurantes, que é justamente contra São Boaventura, né? Meio que rebatendo algumas de suas teorias ou filosofia. Essa, essa é nova, hein, Gabriel? Realmente eu não sabia, não. Eu não sabia Então. nem que eles eram contemporâneos, para você ver como é que tá a minha situação aí. É, e aí, então, ele tinha e aí ele podia ter falado diretamente, ou falado contra murmurante, mas ele colocou no plural para não, com forma de respeito, por ser também um doutor da igreja e tudo mais, sempre muito respeitoso também, então é Uhum. de uma humildade assim grandiosa. E A gente percebe que, tipo assim, a humildade ela vem, ela é a mãe, né? Como você falou aí, ela é a raiz de todas as virtudes. E aí, normalmente, quando ela é bem fundamentada, como é o caso de São Tomás, ela vem também, aham, dá para perceber que ela vem com a caridade, né? É uma coisa que quase que uma não separa da outra, não é? sim. E esse que é o ponto, né? A questão também de, de vir com caridade, né? E a gente também não pode confundir a questão da humildade com aquele lance do pessoal que tem a falsa humildade. A Se pessoa faz de tem. coitado, né? Exato, né? E também, na verdade, até um pouco antes da gente falar da questão da falsa humildade, é um pouco da confusão do termo humildade, Uhum. ser humilde. Hoje em dia as pessoas costumam dizer, né? Fulano mora num bairro X, então ele é humilde. Ele Sim. tem,
né, não tem dinheiro, tem um carro X, não tem carro, não tem nada, então ele é humilde. Não é nesse sentido. Eh, a humildade que a gente está falando aqui é em relacionado à virtude. E quando a gente fala de virtude, eh, e de no caso de humildade, um exemplo de um Santo Tomás de Aquino que tem um conhecimento grandiosíssimo, não dá para falar que ele não sabe nada, ele vai estar mentindo. Então ele não pode chegar e falar: "Eu não sei isso". Ele sabe, mas é justamente o ponto que você colocou, ele tem que agir com caridade. Então é por isso que ele é sempre benevolente, quando ele vai tratar, algumas questões até contra a autoridade da igreja, no caso, uma grande autoridade era Santo Agostinho, né, então ele sempre é muito respeitoso quando ele vai confrontar as ideias, e a humildade ela vai justamente de encontro a isso. Santo Agostinho também falava muito na questão da humildade e quando a gente fala de conhecimento, ele falava muito no livro de Confissões lá dele, Uhum. ele fala muito sobre a vanglória, porque ele também, eh era muito inteligente e o grande forte de Santo Agostinho era o discurso dele, a retórica dele que era muito boa. Ele sempre Sim. estudou muito, né, para isso. Então, tanto que, quando ele ia nas homilias inicialmente, de Santo Ambrósio, a primeira coisa que ele foi reparar, foi perceber, foi se a retórica de Santo Ambrósio era boa, se o discurso dele era bom, porque ele dava aula de retórica, de oratória, então, ele foi para ver se a oratória, o discurso de Santo Ambrósio era bom. E ele ficou impressionado com aquilo, né, com o discurso de Santo Ambrósio, e era muito bom também. E então o Santo Agostinho tinha esse preparo, esse conhecimento, esse domínio da oratória, mas e todo lugar que ele ia, depois que ele se tornou padre e bispo, todo mundo elogiava muito as homilias dele, as partilhas, a forma dele se expressar, e a gente vê no livro que ele conta que ele chega até a fazer orações pedindo a Deus para que ele não caia na vanglória, ou seja, cair naquela Entendi. soberba, né, do conhecimento, de ter o conhecimento, ter o domínio da coisa e acabar caindo em certa soberba, né. E achar que ele se basta, né, pelo tanto que ele conhece, tipo assim, ele começar a achar que tudo aquilo é fruto dele mesmo, né, e não permissão de Exato, Deus, graça de Deus, né. Eu acho exatamente. que, o início da humildade é quando a gente começa a assumir quem nós somos, né. Não só aquele aspecto de coitadinho, mas também se você sabe fazer alguma coisa, sabe. Se não Aham, sabe, não sabe, mas com essa, vamos dizer assim, com essa maturidade, né, de aham. entender quem você é, aonde você tá nesse mundão de Deus aí, acho que isso é bacana. É, então, e você vê, ele tinha tudo pra, né, ser até querer falar que ele era o cara, que ele sabia, e Uhum. tinha um dom, mas mesmo assim ele sempre, eh, tomava cuidado com a vanglória. E outro ponto interessante, além dele tomar cuidado com a questão da vanglória, ele sabia que por ele poderia cair na vanglória, na soberba. Então ele sempre rezava pedindo a Deus para que Deus desse a graça para ele da humildade. Então, é algo que, não é fácil de se ter. É uma virtude que a gente tem que se esforçar para ter e ainda tem que ter o auxílio da graça para que ela, se estabeleça de fato no nosso coração, na nossa Sim, alma. sim, Então, realmente é uma grande e difícil virtude, né, é um é, trabalho por uma vida, né. exato, é. Tem um santo que ele fala, eu não lembro qual santo que é agora, que ele fala que a humildade é um certo labor, né, um trabalho que a gente tem, e quando você alcança essa humildade, ela vai trazendo outros benefícios, né, para nossa vida, em relação à prudência, enfim, todas as outras virtudes começam a vir e aflorar
na nossa alma por conta da humildade. Entendi. A, a humildade ela é o princípio da sabedoria, né? A gente vê que o próprio Sócrates falava que só sei que nada sei. E se você vê até em filmes antigos que falam da vida de mestres, né, seja de conhecimento, de artes marciais, você vê que os grandes mestres eles sempre são muito humildes. Não sei se você já reparou nisso O nos Sr. filmes. Miyagi é um Sr. deles, né? Miyagi, Sr. Miyagi, exatamente. Pois é, o famoso Você, Sr. Miyagi. é, você vê quando ele é um mestre muito sábio, ele é bem humilde. Às vezes chega aquele aluno bem achando que sabe tudo e ele vai mostrando ali com calma, não é assim, sempre com sabedoria, com muita calma, tranquilidade. É. A Então, gente, a gente falou do Sr. Miyagi e eu lembrei do um dos filmes que fez, né? Karate Kid, que basicamente é sempre assim, são dois mestres, no caso o Sr. Miyagi humilde, e o aham, outro mestre que se achava superior, isso e aquilo, né? E ele vai é, lá com toda a paciência, com toda a humildade, vai e no final o aluno dele derrota o soberbão lá, né? e aí você vê, né, justamente a arma que derruba a soberba é a humildade. Exato. Justamente é a única forma de conseguir vencer a soberba é a humildade. E a soberba, quando ela tá. Outro ponto também, a gente acha que soberba é só aquela pessoa arrogante, aquela pessoa que se acha, mas todos nós, né, temos um pouco de soberba no coração, Em devido, algum grau, né? em algum grau, exato, em maior ou menor grau, todos temos, por conta do pecado original. O Sim. pecado original se deu devido à soberba de Adão e Eva. A serpente disse para eles que se eles comessem do fruto, eles seriam como Deus, outros deuses. E eles querendo ser como Deus, foram comer. Então, já vê aí que é algo de soberbo que teve dentro deles que fez com que eles desobedecessem a Deus, atendesse ao conselho do demônio para adquirir esse conhecimento e se tornar como Deus. Então, quando a gente acha que já sabe o suficiente, certa coisa, muita coisa, ou tem muita experiência de vida, ou já é muito vivido, a gente acaba alimentando essa soberba dentro do coração e impede, né, a nossa alma de adquirir novos conhecimentos. Então A é gente até se fecha, né? é, é um pouco daquela filosofia oriental do copo cheio, né, que o pessoal sempre Aham. fala, que se o seu copo está cheio, você não consegue colocar mais conteúdo porque vai transbordar e vai perder, né, aquele conteúdo. Se está vazio, você sempre pode pôr mais conteúdo dentro que ele vai manter esse conteúdo guardado. Então, a humildade, ela é justamente esse ponto aí. A gente está aberto sempre ao aprendizado. E às Certo. vezes, né, o aprendizado pode vir de pessoas, lugares, de momentos que a gente menos espera. Então, se o coração, se a alma não está aberto, não é humilde o suficiente para conseguir enxergar isso, a gente deixa de aprender. Você estava falando isso agora, agora há pouco, né? Eu peguei um passagem. Para quem não sabe, eu faço Uber, né? E aí uma passageira estava comentando algum assunto aleatório. Ela falou: Ah, esses dias eu vi na televisão, assim, uma pessoa que estava num consultório médico, né? A criança dela, a filhinha dela, estava com um tipo de câncer, É, câncer no sangue, se eu não me engano. E aí precisava fazer uma transfusão, doação de medula, alguma coisa nesse sentido. E aí eles foram lá no hospital e tinha um cara do lado deles que ele estava com trajes de árabe, traje típico árabe, sabe? O cara com as sim, feições de árabe e tal. E aí diz que a mãe e o pai, né, ficou meio assim, meio que com preconceito com o cara, né? E aí tirou a é, criança de perto. A criança estava ali, né? E aí quando chamaram para ir para a sala lá para fazer o procedimento, para começar o procedimento, o cara se levantou também. E aí no final resumindo a história, né? No final das é, contas eles ficaram sabendo
que o árabe era o que ia doar a medula para a filha deles. Olha Então, só. tipo assim, eles foram, assim, primeiro preconceituosos, né? Uhum. Mas depois eles também foram, assim, soberbos, porque às vezes o cara tava com a roupa mais humilde, né? E no final das contas, foi esse cara, né? Que no silêncio dele, ele, lógico, ele percebeu que ele estava sofrendo um tipo de preconceito ali, mas ele estava Aham. ali para fazer a missão dele, ele fez de bom grado, de bom coração, né? Aham. Mas é assim mesmo. O próprio Jesus, sendo Deus, nasceu numa manjedoura, se fez pequeno, se fez ali, nasceu de uma família de Nazaré. Nazaré era considerado como se fosse uma periferia aqui, né, da nossa cidade atualmente. Uhum. E é por isso que os judeus desprezam a Jesus, porque para eles, o Messias viria como um rei glorioso e não como um bebê ali nascido numa família pobre de Num Nazaré. lugar daquele jeito, né? Isso, uma manjedoura. Até acho que tem uma passagem que fala se pode sair algo bom ou algum profeta de Nazaré, não é? Exato. De Exato. tão desprezado que era. Então, Deus, ele é, tem esse. Bom, ele é a própria fonte de todas as virtudes, então a humildade é ele mesmo, né? Então, mais do que qualquer outro ser, ele deveria manifestar plenamente essa humildade. E a gente vê o próprio combate que tem lá, né, dos anjos, quando Lúcifer começa a batalha no céu, São Miguel vem e fala: quem como Deus? Ninguém como Deus. E Sim. você vê, se olhar na hierarquia, Lúcifer estava no topo, digamos assim, da hierarquia, e São Miguel lá embaixo, né, os arcanjos ali, Exato. minha hierarquia inferior, e foi essa hierarquia inferior, mais humilde, agora sim usando a palavra que usam hoje em dia, é, essa é, esses anjos, arcanjos, foram que conseguiram derrotar Lúcifer, dizendo quem como Deus, ninguém como Deus. Sim. Então a Ô, gente vê que, Gabriel, oi, pode falar. eu queria falar, eu queria falar de Nossa Senhora, mas antes eu queria uma dúvida pessoal assim que eu tenho. É, A gente está falando de humildade, a gente falou de São Tomás, a gente falou de Santo Agostinho e tudo aham, mais. Aí, por exemplo, a pessoa está nos ouvindo aí agora, nossos colegas aí, os nossos amigos, está nos ouvindo e pergunta: tá, eu não sou humilde, a coisa tá feia pro meu lado, né? Como é que eu consigo conquistar essa virtude num tempo em que nós temos Instagram, Facebook e tudo mais, e a moda corrente é a ostentação, o luxo, a riqueza e tudo mais. aham. Como a gente vai conseguir meio que imitar esses grandes mestres, né? Para que a gente consiga também caminhar, trilhar esse caminho de humildade. Sim. A forma que tem, a gente pode pegar, se espelhar até no próprio Santo Agostinho. Ele era exatamente dessa vida. Para quem não viu, eu acho que vale ler o livro Confissões de Santo Agostinho. É um livro que tem um pouco um ar filosófico, mas não é nada que, se você se esforçar um pouco, você não consegue ler. Então, ele tinha. Como é que foi a vida dele? Ele teve uma vida totalmente mundana. Ele se divertia vendo as pessoas morrerem lá no Coliseu, dormia com várias mulheres, enfim, era uma pessoa bem do mundo. E ele já era filósofo, estudava filosofia pelo menos, era professor de universidade, de oratória, como eu comentei, e, e ele se considerava um grande estudioso, tanto que, olha só como é que era a questão da soberba nele. Ele achava que a Bíblia era coisa de criança, porque ele falava que era uma linguagem muito simples, então era algo para criança, para você ver o nível de soberba que tinha dentro dele. E aí, quando você vai olhando o decorrer da conversão de Santo Agostinho,
chega um momento que ele fala aquela frase clássica, né, para Deus, que estavas tão dentro e eu tão fora, né? Não sei, é uma frase que é bem conhecida, ele falando para Deus, que Deus estava tão dentro dele e ele tão fora, ou seja, ele estava muito preocupado com as coisas do mundo, com as coisas mundanas. E o primeiro passo que a gente tem que dar para começar a adquirir essa virtude da humildade é ter vida interior. Então, começar a parar de olhar o exterior e olhar o interior. Porque é por isso que eu digo que todos temos um pouco de soberba. Porque qualquer pessoa normal, né, a não ser um santo, grande santo, como Nossa Senhora, que não tem pecado, não teve pecado, mas qualquer ser humano normal, você acaba caindo nesse tipo de coisa, de talvez de julgamento, ou de distração, ou de simplesmente ficar viajando nas ideias, ficar olhando coisas que não agregam muito valor para a gente. E tudo isso faz com que a gente tenha um olhar para fora, não para dentro. Então, quando a gente começa a olhar muito para fora, a gente deixa de olhar os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas limitações. Então, sempre o outro que está com problema, o outro que tem que melhorar, o outro que tem que mudar as atitudes. E em outros casos, as pessoas culpam a Deus, porque não deu certo isso, não deu certo aquilo. Então, sempre é o outro, nunca somos nós. E então, o primeiro passo para a humildade é conseguir ser capaz de olhar para dentro de si. Então, sair Sim, do exterior e agora olhar para o interior. E aí, a partir do legal. momento, então, a partir do momento que você começa a olhar para dentro de si, você começa a enxergar os seus defeitos e você começa a eliminar eles. E aí, fazendo esse exercício de olhar para dentro de si e olhar menos para fora, você começa a adquirir mais conhecimentos de si primeiro e é capaz agora de conhecer mais do outro, até falando de questão pessoal, né? Quando você começa a enxergar mais os seus problemas do que o problema dos outros, você passa também agora a compadecer mais do outro, porque você começa a pensar, fala, meu, eu consigo entender a pessoa naquela situação porque eu também faço isso, talvez pior, Sim, né? sim. Então você já É vê que uma começa. misericórdia mesmo, né? Isso, exato. E isso é algo natural ainda. É uma virtude, é um primeiro passo natural. Eu, por mim mesmo, consigo chegar a esse ponto, né? E aí tem um outro passo, que é um passo um pouco maior, que, claro, é meu, mas é porque eu não vou querer entrar aqui, aprofundar o assunto, mas existe graças atuais, né? Que são graças que Deus nos dá a todas as pessoas. Deus dá graças atuais para que ela tenha o mínimo necessário para que um dia ela consiga chegar a Deus. No caso, por exemplo, de Santo Agostinho, ele recebeu Uhum, graças atuais para que aos poucos ele fosse se abrindo ao conhecimento, ao coração, à alma, para chegar a Deus. Né? Então, entendi. mas a gente consegue dar esse passo também natural por nós mesmos de olhar para dentro e começar a limpar um pouco a casa, digamos assim, né? Tira ali a sujeira para começar a dar o primeiro passo da humildade. O segundo, Talvez ah, seja, só te cortando um pouco, não tem talvez problema. seja por isso que hoje a gente é tão afetado por distrações, né? Exato, Seja na internet, seja aplicativo, seja as questões do trabalho, exato. justamente para que a gente não tenha esse, não estou falando aqui de conspiração global, nada disso. É o bom e velho, ou melhor, o mau e velho Satanás que está Exato, aí para perder as almas e ele está fazendo isso de forma ordinária, né? Então ele atrasa a vida de todo mundo, distrai a vida de todo mundo para que a gente não se olhe, né? Não se volte para dentro, não se exato. consiga se perceber, né? E é uma tônica muito interessante isso, ô Gabriel. Uhum, Como as pessoas estão perdendo tempo falando de coisas alheias, né? Eu conheço pessoas que exato. elas sabem assim,
sabe aquela árvore genealógica? Então, você conhece o Aham, fulano? O fulano, ele é filho de Cicrano, que é casado com Beltrano, que é aham, parente de... E vai embora. Ele aham, consegue... Se ele falar que é irmão e genro de outra pessoa, eu já me perdi. Já me perdi porque eu já, sabe? aham, Mas esse cara, ele consegue ter toda essa dinâmica, ele consegue falar a genealogia da pessoa até a uhum, quarta geração. Mas aí você começa a perguntar para ele coisas da vida, ele não se lembra de um passado teoricamente recente, ele não se uhum. lembra de alegrias, ele não se lembra de tristezas. Possivelmente É, ele só vai lembrar de alguns traumas. E aí a gente começa a perceber como que o nosso mundo tá para que as pessoas realmente de fato não estejam nesse estado de autoobservação, assim, de interiorização, né? E aí aham, talvez seja por isso que tanta gente pena para conseguir, para atingir alguma virtude. é. Eu vejo, hoje eu tô home office, mas na época que eu trabalhava no escritório, na hora do almoço, sempre tem as conversas, né, de almoço e tal, e Uhum, normalmente como eu trabalho com programação, a maioria são homens, né? Então sim. a conversa que predominava era futebol no almoço. E, cara, assim, eu sei um pouco de futebol, assim, tal. Eu acompanhei uma época, hoje não acompanho mais. Então eu tenho conhecimento até certo ponto. Não tem nada de errado gostar de futebol, tal. Mas tinha cara lá que, assim, ele era uma enciclopédia humana de futebol. Ele sabia tudo, até a cor da meia que o cara usou na partida X, ele sabia, né? Eu achava melhor os comentários dele do que os da TV, da Globo, da Band. Tinha que chamar ele para ser É, comentarista. comentarista. Cara, ele sabia muita coisa mesmo. E um amigo do meu pai, por exemplo, também, não é de futebol, mas ele gosta muito de rock. É outra enciclopédia humana de rock. Cara, ele sabe tudo, tudo. Eu conheço Até caras assim também. conhece, né? Então, assim, e são coisas que é uma diversão. O futebol é uma diversão, a música é uma diversão. E isso tomou conta da mente, da alma da pessoa de tal forma que ela fica ligada mais a isso que algo exterior do que buscar algo interior, né? Então É, a gente vê que hoje tudo que a gente tem, a música, os esportes, é, enfim, as artes no geral, elas estão mais voltadas para que você viva o exterior do que o interior. sim, E a causa disso tem raiz ali em Kant, que ele é um filósofo moderno e ele criou algo chamado imperativo categórico, que sim. diz que o dever é só pelo dever. Porque antes dele, anterior a ele, todos os filósofos, incluindo Santo Tomás de Aquino, a gente tinha o dever com ordem a um fim, né, então, por exemplo, se você vai ser virtuoso, é com ordem a um fim, ao que o fim, a finalidade do homem, que é a beatitude eterna, a felicidade eterna. Então tinha uma vida virtuosa para um dia alcançar essa vida feliz, digamos assim, Uhum, que só se alcança com Deus, que é eterno. É o único que pode satisfazer plenamente o homem. entendi. Então, antes de Kant, todos os filósofos, todos, né, a grande maioria tinha esse pensamento. Até os não pagãos, os não cristãos, os pagãos, Aristóteles, Platão, Cícero, também Sim. tinham essa mesma percepção, essa mesma linha filosófica. E a Eu partir vou de falar um Kant, negócio não, vou falar um negócio não virtuoso aqui. Mas Kant era uma besta quadrada, né, mano? é, Entre aspas. Numa outra oportunidade a gente pode falar desse ser pode, humano aí. é, então, ele, enfim, tem coisas que aproveita, mas na maioria não se aproveita, realmente é igual você falou aí, né? E aí a partir dele vai vir Nietzsche, depois vem Freud, e aí a gente chega no que tem hoje. Mas a partir dele você vê que é o dever pelo dever. Então já não se tem mais uma preocupação da virtude para um fim. É a virtude pela virtude. É o bem pelo bem. Eu faço por fazer. É mais ou menos isso. Então
A sociedade foi construída em cima disso. Então, não é nem culpa muito nossa viver dessa forma, porque desde Tá muito que. enraizado, né? Exato, desde que a gente nasce, a gente é criado para isso. A televisão traz um pouco disso, a internet um pouco disso. Você mesmo comentou em algum outro momento na rua, né? Quando você vai, tem aquele monte de outdoor, aquele monte de coisa. É, Então a gente vê que tudo concorre para isso. E entendi. aí, você comentou do demônio. Qual o trabalho dele? Foi só jogando a ideia para que tudo se tornasse o que é hoje. Hoje ele nem precisa de muito. Existe até tem um santo, não sei se você sabe o nome, eu não lembro agora, que ele via o demônio, ele tinha esse dom de ver sobrenatural, e ele via o demônio no mosteiro, né, infernizando ali a vida dos irmãos, né, Sim. fazendo isso, fazendo aquilo, e no maior esforço para fazer com que os irmãos ali pecassem. E aí um dia ele saiu do mosteiro e foi numa cidade. Chegou lá, o demônio estava sentado na porta da cidade, na entrada ali. E aí ele perguntou para ele por que lá no mosteiro você vive atazanando os irmãos e aqui você está sentado, né, aqui, tranquilamente. Aí ele falou, não, é porque lá o pessoal já não, eu não preciso falar nada para eles já estão tudo perdido. Não nessa linguagem, mas nesse sentido, né? Ou seja, Sim. quando as coisas estão já mal encaminhadas, o demônio não precisa fazer muita coisa. Até porque Exato. ele não tem tanta influência sobre nós, ele não tem poder manipulador tão forte. Ele seduz, né? Toda Sim. outra ação, porque o pecado é nosso, né? É um consentimento nosso, é uma ação nossa. O demônio ele só dá aquela instigada para que você venha pecar. Exato. Então, Talvez seja por isso que tem aquela outra. Eu acho que isso não foi nenhum santo que falou, mas tem uma história que conta, né? Que tinha um demônio em cima do muro lá e na verdade o demônio estava do outro lado, tinha um anjo do outro lado e tinha um no meio e tinha uma pessoa em cima do muro. E aí o anjo uhum, lá esgoelando pro meliante lá voltar do muro, descer do muro e não sei o que e tal, e o demônio sossegado. E uhum, aí o cara que tava em cima do muro foi lá e perguntou por que ele tava de boa e o anjo, né, doido de vontade que ele voltasse pro outro lado do anjo. Aí ele falou, é que o muro é meu, então não preciso me preocupar, você já tá do meu lado. Né? uhum. E aí a gente percebe a luta que é para quem se coloca no lado do anjo, né? Para quem se coloca do lado de Deus, quantos Exato, combates, quantas dificuldades, né? A gente tem exato. visto aqui no nosso podcast, a gente tem visto essas dificuldades em miniatura, né? Uhum. A gente tem dificuldade de gravar, aí grava, aí o áudio não fica bom, e aí a É, gente marca um horário, puta, agora não dá, esse horário não dá para mim, esse horário meu, é um combate. é um Por quê? combate, Porque a gente está tentando, né? Tentando. Só de você tentar fazer alguma coisa boa, tentar fazer alguma coisa, uma ação virtuosa, né? Se colocar nesse caminho, Uhum. já é o motivo para que os combates aconteçam, né? Isso é verdade. E não tem muito como fugir, né? O mundo hoje cobra da gente isso. A gente tem que trazer o sustento para casa e a gente tem que Exato. trabalhar, tudo, né? E aí tem família, tem que dar atenção para os filhos. Mas É, mesmo assim, graças a Deus, a gente consegue, né, um tempinho como esse, se esforçar um exato. pouco para tentar fazer com que é, quem esteja acima do muro, em cima do muro, se não somos nós também, penda mais pro lado do anjo do que pro demônio, né? Isso. Que Deus É, nos dê as graças de arrumar uma madeira bem grande para dar umas madeiradas nesse povo, para ele sair do muro e cair do nosso lado. boa, Nem que seja. Tem um santo que fala, né? Me faça santo, Senhor, nem que seja pauladas, né? Eu não lembro quem é agora, mas é Uhum. tipo assim: o cara tava tão decidido que, meu, nem que eu apanhe, eu quero ser santo. É, É, mas tá tem que ser certo. assim mesmo. Mas acho que é isso. Já deu Isso tempo aí, aí para não estender mais. é isso aí. Bom, obrigado a todos que ouviram até aqui. Novamente, se você está nos escutando aí pelo YouTube ou por outras plataformas, não deixe de compartilhar, de curtir,
para que esse podcast chegue a mais pessoas, tá bom? Deus abençoe e até a próxima semana. É isso aí, valeu pessoal, até mais.